mal necessário na Idade Média. Vamos falar hoje sobre o mal no sentido de gestão, de administração. Nos vídeos anteriores, o episódio 2 e o 13, digamos assim, nós tratamos sobre Agostinho, no episódio 1, tratamos sobre Tomás de Aquino, no episódio 2. Tanto no episódio 1 como no episódio 2, nós contextualizamos de forma assim breve, bem resumida, o que é a Idade Média, para que a gente possa situar no tempo e no contexto sociológico também, sobre essa ideia de como as pessoas se organizavam e viviam naquele momento, né? Que se resumia em pensamento religioso, em vida filosófica medieval, em teologia cristã medieval, enfim, foi muito bem falado sobre isso. Então, hoje nós vamos falar que o mal necessário na Idade Média nada mais é e também era utilizado como uma forma de gerir a sociedade, a comunidade, as pessoas dessa época. Então, navegamos pelas águas abstratas da filosofia e da teologia nos episódios anteriores. E nós vimos também que o mal, como uma ausência do bem, né, pensamento agostiniano, ou como uma sombra necessária para a harmonia do universo, né, no pensamento de Tomás de Aquino. Mas a Idade Média, ela não foi vivida apenas em pergaminhos e orações. Ela foi vivida em campos de batalha, em mercados pulsantes e também, de certa forma, em tribunais de pedra, em tribunais religiosos, em situações em que as pessoas, o fato de discordar da igreja, por exemplo, já podiam ser mortas. E antes de serem mortas, muitas das vezes eram presas e torturadas. Hoje, neste episódio, vamos descer da Torre de Marfim dos teólogos e entrar no gabinete dos reis e dos papas. Vamos tentar analisar como era a administração dessas pessoas. Como se governa um mundo onde o mal é onipresente? Olha só, como se governa um mundo onde o mal é onipresente? A resposta medieval, ela, de certa forma, foi pragmática e, por vezes, assustadora. Por quê? Se o mal não pode ser eliminado, ele deve ser institucionalizado. Então, ele deveria se tornar um instrumento do Estado, um instrumento de poder, já que ele não podia ser eliminado. Então, vamos tentar entender como a lógica do mal necessário construiu as estruturas de poder que definiram, de certa forma, o Ocidente. Você já ouviu falar, com certeza, na Idade Média, sobre as guerras santas, sobre o mal do sangue, sobre a guerra justa, sobre as cruzadas, sobre as guerras medievais. O primeiro grande dilema era a guerra nesse episódio sobre o mal. O cristianismo primitivo, ele era profundamente pacifista, ou seja, pacífico. O que ele queria era a paz. Mas como manter o império ou proteger a cristandade sem ter um exército, sem guerra? Afinal, a população cristã religiosa na Idade Média tinha que se proteger dos invasores, por exemplo. A solução ela veio através da reinterpretação do mal. Santo Agostinho já havia lançado as sementes, lembra do episódio 1? Mas foi na Idade Média que a doutrina da guerra justa ou guerra santa floresceu. A ideia era simples e ao mesmo tempo era perigosa. O mal da violência, o ato de matar o outro ser humano. Olha só, poderia ser santificado se o objetivo fosse evitar um mal maior, como a destruição da igreja ou a opressão dos inocentes. Ou seja, a guerra, de certa forma, ela era justificada. Ela era justificável, porque ela poderia evitar um mal maior. E qual era esse mal maior? A destruição da igreja e um tipo de colonização, a opressão dos inocentes, etc. Não sei se você já ouviu falar do São Bernardo de Claraval. Teve um momento em que ele pregou a Segunda Cruzada, né? Ao pregar a Segunda Cruzada, ele cunha um termo fascinante e ao mesmo tempo terrível, um conceito chamado de malicídio.
Ele dizia que ao matar um inimigo da fé, o cavaleiro não cometia um homicídio, mas um malicídio. Ele estava matando o mal, olha só, ele estava matando o mal que habitava naquele homem. Olha só a ideia, a filosofia e a viagem do cara na época, que é justificável e que é legítima. Porque a partir do momento que você entende que o mal é necessário na época, então matar um inimigo, independente da religião dele, por exemplo, era ao mesmo tempo matar o mal que habitava naquele homem. E isso era algo honroso nesse contexto de guerra santa, de guerra justa. Ou seja, matar um inimigo da fé, por exemplo, o cavaleiro não cometia um homicídio, era um malicídio, porque ele estava matando o mal que habitava naquele ser humano. Aqui, nessa lógica, o mal da guerra deixa de ser um pecado e passa a se tornar um serviço a Deus. De novo, o mal ele deixa de ser um pecado e passa a se tornar um serviço a Deus. Então entenda que a ideia de guerra justa sobre o mal necessário nada mais foi que uma ideia de proteção e de justificação, não é justificação para salvação, e de justificar o homicídio, e justificar as guerras também. Então, nesse período, a gente não pode ser desonesto com a historiografia, por exemplo, e negar que houve muita morte, muito sangue, e muitas dessas mortes, muito desse sangue foi derramado por sangue foi derramado por pessoas inocentes, por pessoas que, tanto as vítimas como até mesmo aqueles que estavam matando, muitos delas não sabiam nem o que estavam fazendo, mas estavam de certa forma convencidos do que estavam fazendo na época, às vezes sem entender. Quando eu falo assim, sem entender, sem saber, é do ponto de vista crítico. Então, o sangue derramado num campo de batalha, de certa forma, era o óleo que lubrificava as engrenagens da segurança política e religiosa. Você está entendendo aí a noção de mal necessário nesse contexto de guerra, que vai contribuir para a gestão, para a organização social, para a proteção de invasores, de supostos inimigos, etc. Ao mesmo tempo, se sairmos do campo de batalha e entrarmos na praça da cidade, encontraremos o carrasco. Você lembra da figura do carrasco? Para a mentalidade moderna, a tortura medieval parece sadismo puro, mas para o juiz e o inquisidor da época, havia uma lógica de mal necessário por trás de cada chicotada. Ou seja, havia um porquê, um motivo legítimo, justo na cabeça do inquisidor, do juiz, do carrasco, por exemplo, quando ele dava cada chicotada. Eles acreditavam que o corpo era corruptível, mas a alma era eterna, o que tem influência da filosofia platônica. Se um crime ou uma heresia, entenda heresia aqui como algo mal, se instalasse em uma pessoa, o Estado tinha um dever de infligir um mal temporário, a dor física, para forçar uma confissão ou uma purificação que salvasse a alma do fogo eterno. Olha só, vou tentar repetir. Se um crime ou uma heresia chegasse em uma pessoa, o Estado tinha um dever, a obrigação de suscitar um mal temporário, que no caso aqui era a dor física, para forçar uma confissão ou um tipo de purificação para que aquela alma viesse a ser salva do fogo eterno. Então, nessa lógica, o mal era necessário. O suplício público era uma pedagogia do horror. O mal da punição, de certa forma, servia para restaurar a ordem quebrada pelo mal do crime. Então, o ato de punir, ele servia para renovar a ordem que foi quebrada pelo mal do crime. O mal da punição, ele servia para dar esse remendo, para restaurar essa ordem que foi quebrada pelo crime. Então,
Não era sobre vingança individual ou coletiva, era sobre limpar o tecido social. O sofrimento do condenado era, de certa forma, o espetáculo necessário para que a lei, seja divina ou seja humana, fosse respeitada por todos. Estão entendendo aí? O sofrimento daquele que estava sendo condenado era um tipo de espetáculo que deveria existir para que a lei, independente se ela é humana ou divina, independente da base, para que a lei fosse respeitada por todos. Então, nas praças onde ocorriam isso daí, e isso era visto pela população, até mesmo para pegarem como exemplo, era uma forma de punir o mal para evitar um mal maior. Desse ponto de vista, o mal ele era necessário. Não somente, como já falamos, das guerras, como também do ponto de vista de como se fosse o suplício da terapia social, digamos assim. Estou tentando falar assim de uma forma, quem sabe até poética, não sei se seria isso o gênero, mas que venha a soar de uma forma bela aos vossos ouvidos. Vamos lá. Talvez o ponto mais curioso da gestão do mal seja, sabe o que? Do meu ponto de vista, seja a tolerância. Por quê? Porque nem todo mal era combatido com a espada, nem todo mal era combatido com a chicotada, nem todo mal era combatido com a inquisição, com a fogueira, com a tortura. Tá entendendo? Alguns males, eles eram vistos como válvulas de escape essenciais. Tomás de Aquino, em uma de suas passagens mais famosas, ele comparou a prostituição ao esgoto de um palácio. Não sei se você já ouviu isso quando estava estudando, sei lá, alguma coisa da vida particular na Idade Média, né? O que é que ele dizia sobre essa ideia de válvula de escape, de esgoto em um palácio? Ele dizia que se você tirar o esgoto, o palácio ficará imundo e mal cheiroso. Em muitas cidades medievais, não sei se vocês sabem, o mal do bordel, ou seja, das casas de prostituição, era permitido e até regulamentado pela igreja ou pelo Estado para evitar males maiores como o estupro de mulheres honestas ou o adultério generalizado. Então, a prostituição ela passou a ser tolerada e tida como um mal necessário. Para quê? Para evitar um mal maior. Qual seria esse mal maior? O estupro de mulheres honestas, honestas entre aspas, e a ideia de adultério generalizado. Da mesma forma, isso ocorria com a usura, que é nada mais nada menos que emprestar dinheiro a juros, né? O empréstimo a juros. Embora fosse um pecado condenado pela igreja, era muitas vezes tolerado em guetos específicos, pois, de certa forma, já falei de certa forma bem umas 10 vezes, pois sem um fluxo de capital, a economia das cidades morreria. O governante medieval, ele era um tipo de administrador de sombras. Ele sabia que um mundo purificado demais poderia explodir. Por isso que ele permitia o mal. Mas o mal, ele deveria ser controlado para manter a paz possível. Então, em resumo, os bordéis, o bordel, a ideia do mal na prostituição, a oficialização, a regulamentação pela igreja, pelo Estado, da prostituição em si, a igreja também ganhava com isso, com esse mal necessário, claro, que eram os aluguéis, a cobrança de tributos, de impostos. Quem saia ganhando era a igreja e o Estado. Então ela justificava para que não houvesse um mal maior, que era a ideia do estupro e a ideia de adultério generalizado. Da mesma forma com os empréstimos, né, com a usura, né, mesmo isso sendo visto como pecado, mas isso era algo, na visão deles, no entendimento deles, necessário para fortalecer também a economia das cidades. Porque você sabe que sem dinheiro não dá para fazer nada, em outras palavras. Mas eu estou falando isso não para justificar, porque sempre há meios, pelo menos eu acredito que sim. Então, assim, vamos tentar dar uma conclusão para o vídeo de hoje sobre
Idade Média e o mal necessário, né? Nesse vídeo 3, nós estamos falando sobre o mal como gestão e nós falamos sobre o mal no que se refere à ideia política, à ideia de guerras, né? A ideia de derramar o sangue. Nós falamos também sobre que você matar um inimigo da fé, um cavaleiro, em uma guerra não era visto como um homicídio, isso era tido como um malicídio, né? E nós também vimos que o fato de você matar esse inimigo, você estava meio que matando o mal que existe nele. Estou falando do pensamento da época, não estou justificando, é o pensamento da época. Então, que mais? Nós também falamos sobre o mal no que se refere às praças, que acontecia na praça, né, na cidade, na ideia do carrasco, né, na ideia do poder do juiz, do inquisidor da época, em que ele enxergava o mal, a ideia do mal necessário, por trás da chicotada, né, por trás da tortura, e que ali, quando você está chicoteando, por exemplo, é como se você estivesse castigando o mal, e aí já havia, claro, assim como todo o cristianismo, né, uma base da filosofia ocidental, né, uma grande contribuição e influência, né, da filosofia platônica, melhor dizendo, neoplatônica, onde também o corpo era visto como algo temporário e muitas das vezes mal, a depender da época, do contexto histórico, e a alma eterna e boa. Isso também lembra muito o pensamento dos gnósticos, né, o gnosticismo. E também nós vimos, em resumo, sobre a ideia do sofrimento, né, nesse período aqui, falando das praças, né, das chicotadas, da mentalidade do carrasco, né, do inquisidor, que cada chicotada era uma ideia de você castigar o mal que estava ali naquela pessoa, né, era uma punição que servia para meio que renovar, restaurar a ordem que havia sido quebrada pelo mal do crime. E isso, claro, era feito a olhar público para que fosse respeitado e tido como exemplo, né? E também vimos agora há pouco a questão do bordel, né, das casas de prostituição e da usura, né, que a igreja e o Estado tolerava, que o mal necessário nem sempre era tido como morte ou como chicotadas, como tortura, mas também era tido do ponto de vista financeiro, e tudo isso, não sei se você já entendeu, está de encontro à administração pública, à gestão pública medieval. Tudo isso e muito mais, né? Eu estou só resumindo. Eu espero que você esteja gostando, que tenha gostado desse momento, desse vídeo, desse episódio. E para tentar concluir esse vídeo, o que o contexto histórico nos ensina é que o mal na Idade Média não era um erro, ele era um projeto. Por quê? Reis e papas, eles entendiam que a utopia de um mundo sem mal era impossível na Terra. Então o mal deveria ser institucionalizado e utilizado de forma estratégica para chegar a determinados fins, determinados objetivos. Então, eles criaram um sistema onde o mal trabalhava para eles, ao ponto de trazer até dinheiro, de fortalecer as cidades financeiramente, economicamente falando. A guerra protegia, a tortura purificava, e o vício controlado estabilizava a sociedade. Mas qual é o preço de viver em um sistema que gerencia o mal em vez de combatê-lo? Como isso moldou o medo profundo no coração de cada camponês e de cada nobre? Então, no próximo episódio, vamos tentar deixar essa parte dos palácios e vamos tentar entrar na mente e no corpo do indivíduo. Vamos tentar sentir como era o peso desse sistema na pele. Espero que você esteja ansioso para o próximo episódio, onde a gente vai falar sobre a ideia do mal necessário, do medo que se toca, do ponto de vista existencial e do ponto de vista, vamos tentar, da fenomenologia.
é interessante que me vem a seguinte pergunta, né? Como será que, de fato, a experiência daquele ser humano ali medieval, como seria, né? A experiência daquele ser humano em um mundo onde o demônio morava do lado? Porque você tem a ideia do mal necessário. Logo, você também coabita com o demônio. Como é que era isso na cabeça daquelas pessoas? Você já parou para imaginar? Pois bem, vamos tentar deixar isso para o próximo episódio, né? Vamos tentar. E obrigado que se você chegou até aqui, obrigado. Fico feliz e te peço aí para ajudar, a compartilhar, a se inscrever, a curtir, a comentar, a criticar, a opinar. E que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.